Oi, Nobreza, tudo bem? Aqui é a Stephanie, eu faço parte do atendimento da NutriHigh e a gente vai conversar com vocês a respeito de algumas dúvidas sobre o cardápio, sobre o planejamento semanal, tá bom? Então, eu vou começar aqui com o planejamento semanal e aí eu vou fazendo algumas perguntas, a Rai também vai fazendo algumas perguntas, a gente vai respondendo, que é a dúvida de vocês, tá bom? Começando pelo grupo, que a gente sempre vai enviar para vocês o planejamento semanal. Então, por exemplo, aqui você já vai ver de cara passos de uma nobreza, que são 7. E você vai fazer 1% pelo menos ao dia, tá bom? Pra gente começar. Então, a gente quer 100%, mas para começar, a Rai colocou aí 1%. Então, a Nutri colocou para vocês que o primeiro passo seria, né, na segunda-feira, fazer exercícios, pelo menos 3 vezes na semana, tirar uma foto, fazer um vídeo, né, ali fazendo exercício, e compartilhar lá no grupo das nobrezas. Se não quiser compartilhar o vídeo, não é obrigatório, mas pelo menos os exercícios são, tá? Para que você obtenha aí o resultado, que a Nutri passou, tudo bonitinho, porque foi contabilizado para que o resultado aconteça. Então é preciso você seguir aí o passo a passo, tá bom? Então, por exemplo, na segunda-feira, na terça, na quarta, e lembrando que qualquer dúvida que você tiver, por exemplo, não entendi sobre o diário da gratidão, você manda lá pra gente, no grupo, que a gente responde você, tá bom? Pode acontecer por exemplo, você fez alguma pergunta e aí ninguém viu. Aí, nossa, a Nutri não viu, a Stephanie não viu a pergunta, e aí, por quê? Porque às vezes as pessoas vão mandando mensagem, e aí passa despercebido, a gente não consegue, às vezes, visualizar a sua dúvida. Então, você pode fazer o quê? Marcar a gente de novo na mensagem, ou chamar a gente lá no privado. Se quiser me chamar, pode me chamar. Fala, olha, eu mandei essa mensagem e eu acho que ninguém viu, aconteceu alguma coisa, tá bom? Porque a gente quer, claro, ter a responsabilidade de te ajudar nesse projeto aí da perda de peso. Sobre chamar a gente no grupo, é interessante colocar o arroba. Então, quando você coloca o arroba vai destinado a pergunta para aquela pessoa, porque às vezes uma nobreza começa ali a compartilhar, olha, eu consegui fazer o exercício, e aí posta uma foto, aí a outra nobreza vai trocando essas figurinhas, então a gente vai deixando ali o grupo aberto de segunda a sexta com uma liberdade de expressão. Agora, se a gente vai lá e coloca o arroba, a gente sabe que aquela pergunta foi dada para direção para aquele profissional. Então, é para o terapeuta que você está fazendo a pergunta, é para uma colega sua lá do grupo, é para o setor das receitas, o setor do agendamento. Aí eu quero saber qual que é a próxima mentoria. Uma começa, eu fiz exercício hoje, tá pago. Aí outra vai e comenta, tá pago. Outra vai e comenta. Então, aí você fica deixando ali o grupo correr no bate-papo, na troca de figurinhas, e não que eu não percebi que aquela pergunta foi para mim. Então, colocar o arroba ajuda muito. Aí segue o quinto passo, né? E o sexto passo. Então, é muito importante estar movimentando o quê? As fotos. Eu fiz o meu prato, manda foto. Eu fiz... alimentar. Isso. Eu fiz a atividade que tá lá no meu planejamento, tira foto, porque daí a gente vai conseguir te acompanhar o que você tá fazendo, se tá certinho, se não tá, se precisa melhorar alguma coisa. Então é muito importante estar movimentando, porque é seu, né? É algo seu. E se a gente colocou que é pra mandar foto, tem um porquê, né? Porque a gente se sente, nossa, eu tô mandando a foto pras meninas, que legal. Você se sente mais motivada. E as outras meninas também, porque elas vão ver o seu prato. Então é muito importante. A foto é o tratamento comportamental da fome emocional. Então, vai tratar a questão cultural, a questão do comportamento, vai trazer mais memória para o cérebro, vai tirar você do automático, vai trazer percepção. Então, na verdade, o diário alimentar, ou tirar foto do exercício, ou fazer coisas diferentes, até mesmo se divertir, que é um dos passos da nobreza para emagrecer, é saúde mental. Então, tudo que você faz de diferente, o cérebro traz com uma resposta positiva, obtendo aí um resultado de 1% ao dia, e somando em 30 dias, isso vai dar 7 horas de dedicação da sua vida. Então, isso é muito bom. Então, se você somar 7 vezes 12, olha quantas horas você se dedicou. E eu tenho, assim, também como base o livro da Alvarenga, que trata comportamentos, né, dentro da nutrição clínica. Então, tem base científica todos esses passos. Então, é enfeite isso aqui, né, esse controle, esse planejamento, essa programação é um enfeite, e não é. O corpo precisa disso, precisa dessa programação. E a gente quebra esse paradigma também, Stephanie, que
eu tenho que fazer tudo direitinho, esse negócio de tudo direitinho, tudo certinho, é um paradigma que nós temos que quebrar, porque nós não podemos viver de regime, nós não fomos construídos para uma ditadura, não dá certo, o corpo não foi criado para ser ameaçado e viver nesse sofrimento, mas de uma forma mais leve. Então, a programação é para deixar o seu dia mais leve. Agora a gente vai falar sobre dicas para montar um prato. Por exemplo, eu tenho dúvida de como fazer uma salada de fruta, por exemplo. Eu tenho dúvida de como preparar uma carne com legumes. Porque a Rai colocou aqui no meu cardápio, esse cardápio aqui é o que a gente vai mandar para vocês no WhatsApp, certo? Então, a Rai colocou, por exemplo, aqui, ó, kafta, carne moída no palito. Como que eu faço? A gente vai mostrar para vocês 2 aplicativos que vão ajudar vocês na hora de ter ideia, de preparar, enfim. E a gente já vai falar também sobre a substituição dos alimentos. A Rai vai falar sobre a substituição. Por exemplo, ela colocou na segunda, fruta com farelo. Então, aí a Rai vai responder agora pra gente. Rai, na segunda-feira, você colocou fruta com farelo de aveia. Eu posso substituir essa fruta aqui por qual? Que fruta eu coloco? A fruta, ela depende muito do trânsito intestinal. Então, se você está constipada, por isso que eu não vou classificar a fruta. Se você está constipada, com dificuldade para fazer cocô número 1, número 2, que é o cocô caprina, cocô bolinha e um cocô com mais dificuldade, você vai precisar de uma fruta laxativa. Então, eu não vou colocar banana. Então, você vai escolher a fruta de acordo com o seu intestino. Isso traz um olhar de autocuidado. Você vai começar a se observar mais. Opa, hoje eu estou com dificuldade para fazer cocô. Então, você vai preparar uma fruta laxativa. Que fruta é essa, né? Abacaxi, mamão e ameixa, ou até mesmo um suco laxativo. E isso a gente coloca lá disponível na substituição, mas sempre voltado para o interesse intestinal. Então, não é a fruta que eu quero comer, é a fruta que vai trazer benefício para o meu intestino. Se estiver fazendo cocô número 3 e número 4, que é um cocô, né, modelinho ali de banana, um cocô modelo salsicha, que a gente fala modelo salsicha, aquele cocô que afundou, ficou no fundo do vaso, nossa, mas falando de alimento, falando de cocô, pois é, os alimentos vai contribuir para esse formato de cocô para promover saúde, para desinchar, desinflamar e desintoxicar. Para isso, eu preciso comer uma fruta rica em antioxidante. Então, quanto mais diversidade de frutas, mais qualidade para o meu tratamento eu vou obter. Então, eu posso preparar uma salada de fruta quando eu estiver fazendo aí cocô número 3 e número 4. Se eu estou trazendo uma melhora no meu trânsito intestinal, eu preciso ter frutas mais laxativas. Se eu estou fazendo cocô com aspecto de diarreia, que é 5, 6 e 7, cocô pastoso ou muito mole, você precisa comer frutas para segurar. Vou dar um exemplo: maçã descascada, uma banana prata. Então, a gente tem as frutas específicas para a saúde intestinal. Então, o tratamento do emagrecimento tem que focar na qualidade intestinal. E as frutas, elas vão depender de como está o seu intestino. Então, é o seu intestino que vai dominar o seu cardápio. Então, você vai acordar, nossa, o intestino está bacana, vou comer uma fruta para manter esse intestino. Então, não existe um alimento correto, mas existe um alimento que vai nutrir o seu metabolismo. E aí, você colocou café ou chá, mais 2 ovos. Ai, Rai, eu não quero comer ovo hoje, tô enjoada de ovo. O que eu faço? Nós temos o whey protein, onde ele faz a substituição do ovo. Eu não quero whey também. Então, a gente vai ter que aumentar essa proteína no almoço, no café da tarde ou no jantar. Dentro das 24 horas, a gente precisa trazer essa entrega proteica, porque se você não traz essa entrega proteica, não emagrece. Então, a gente mantém um processo inflamatório. Então, eu não quero, tudo bem, você tem esse direito de tomar essa decisão de não querer. Porém, se a gente não traz também um aporte proteico no café da manhã, a gente promove também uma alteração metabólica. Vou sentir mais fome, e sentir mais fome... Uma vitamina, né, de whey com fruta. Sim, e sentir mais fome vai fazer com que você coma mais. Então, começa errado no café da manhã, o dia todo fica errado o planejamento. Então, lembrando que dentro das suas 24 horas, precisa trazer para o corpo essa ingestão proteica. E aí, por exemplo, na terça-feira a gente tem ali bolo de aveia. Nossa, como é que eu faço bolo de aveia? Nunca fiz. Né? Então, aí onde vem as dicas. Eu vou abrir aqui para vocês visualizarem um aplicativo que se chama Pinterest. Aqui vocês conseguem abrir no próprio celular de vocês, tá bom? E aí vocês vão colocar, por exemplo, bolo
ter aveia. Aí aqui tem, ó, bolo de aveia e banana. E aí vocês vão ver que tem várias dicas, ó, receitas do bolo de aveia. Tem também sem banana. E é muito importante seguir a classificação que a gente já vai mostrar para vocês na substituição dos alimentos, tá? Inclusive, a gente não utiliza o leite, que é o leite de vaca, por exemplo, e substituir pelo leite vegetal, leite de coco, leite de amêndoa. Então, se você fazer um bolo, por exemplo, com leite de vaca, você vai substituir por um leite de origem vegetal. Se você utilizava farinha de trigo para fazer o seu bolo, você vai substituir por uma farinha de aveia, uma farinha de amêndoas. E aí você vai ter diversas ideias para montar aí a sua receita, tá bom? E também, além do Pinterest, você vai ter o TikTok. O TikTok é um aliado aí para quem quer dicas para preparar aí o bolo, por exemplo, um pão de aveia, enfim. Por exemplo, aqui eu tô no TikTok, ó. Aqui eu tô no TikTok, e aí vou na abinha de pesquisar e vou escrever bolo de aveia. Ó, aí vai aparecer pra mim também diversas opções, ó, de dicas, tá vendo? Pra mim poder fazer. Então, toda receita que você for olhar no cardápio, que você for querer fazer, você pode buscar esses dois aplicativos ou até mesmo no Google. Você pode escrever no Google, bolo vegano de aveia. Escreve lá. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar pra gente. Ah, eu vi essa receita, posso fazer? Manda lá que a gente já dá uma olhadinha na receita. Talvez dá até pra compartilhar com todo mundo que tá no grupo também. E fica bem interessante. Igual eu citei, kafta, né? Carne moída no palito. Como faz? Eu vou lá e pesquiso. Como fazer? Nananana. Tá bom? Basicamente é isso. Sobre o whey, que tá no cardápio, a gente também manda o link de uma marca de whey, que é a que já algumas pacientes vêm usando e vêm recomendando, né? Sobre o gosto, enfim. Então a gente sempre deixa lá. E é importante ser vegano também, tá bom? No sábado a gente também colocou jantar livre com a família. No domingo ali a gente colocou no café da manhã o café da manhã livre com a família. Fazemos estrogonofe de frango com leite vegetal ou de coco. Então a Rai preparou todo o cardápio bonitinho para vocês. E se tiver alguma dúvida referente ao cardápio, vocês podem perguntar. E aí agora a gente vai para a lista de substituição, que a Rai vai falar agora o que é uma lista de substituição. A lista de substituição, ele tem um suporte muito favorável durante o tratamento. Porque nem todo mundo, durante o processo de emagrecimento, consegue comer os mesmos alimentos todos os dias ou por 7 dias. Então, as nobrezas sempre fazem essa pergunta: mas eu vou comer banana a semana toda? Sempre vai depender de como está o seu trânsito intestinal. Então, a lista de substituição, ela vai te socorrer, vai trazer essa entrega justamente para você que tem muita seletividade, não consegue comer mais de 2 dias o mesmo alimento. Então, a substituição favorece essa variedade no prato. Então, vamos dar um exemplo. Vamos começar pelas principais refeições. Eu coloco bife. Um bife de 120 gramas equivale a 4 ovos. Você consegue comer ovos 7 vezes na semana? Bacana, é o seu metabolismo. Já temos outras nobrezas que têm um pouco de dificuldade de comer o mesmo alimento todos os dias. E a gente tem que respeitar essa cultura, a gente tem que respeitar esse comportamento. Por isso, a substituição traz essa diversão. Tem que ser divertido, tem que ser leve, tem que ser positivo, tem que ter energia. Resumindo, a substituição é uma energia diferente. Ou você pode também ficar com a mesma energia. Ou você pode comer o bife todo o almoço e no jantar você comer ovos. Você pode comer o filé de frango no almoço e você pode comer a carne vermelha no jantar. Tudo vai depender do seu histórico, do seu metabolismo. Tudo vai depender do objetivo. Tudo vai depender se você apresenta intolerância, se você apresenta alergias, se você apresenta constipação, obstipação. Então, a substituição depende de como o seu corpo, a sua mente e o seu espírito está. A substituição é uma energia. Então, vamos lá. A gente fez a substituição do bife e do arroz. A substituição do arroz, ele existe de opções, os legumes e os farináceos e as massas. Então, nós podemos comer arroz, macarrão, podemos, meia porção. Mas esse corpo
faz mais de 1h20 de academia por dia, 5 vezes na semana. Então, se eu como carboidrato, se eu como e eu não gasto, eu vou armazenar uma energia negativa. Mesmo que o alimento seja benéfico, você acaba armazenando uma energia negativa, porque o corpo não vai utilizar. Então, a substituição do arroz, batata, massas, a substituição do arroz, carboidrato. E aí nós temos a substituição no café da manhã. Então, você pode, hoje, substituir o leite da vaca, por origem vegetal. E aí nós temos os queijos, nós temos os requeijões, nós temos os carboidratos, zero glúten, nós temos, volta um pouquinho, olha, nós temos aí as bebidas lácteas, né? Nós temos iogurte, uma maionese para passar no pão, uma maionese que dá para fazer uma salada de batata e acrescentar maionese. Então, você pode comer tudo o que você quiser, você pode todas as coisas. A gente só precisa melhorar os ingredientes. Então, a substituição, ela existe para melhorar aquela cultura, né, que fomos construídos. E essa cultura que levou aí o sobrepeso à obesidade. Então, a substituição, ela existe para isso, para trazer uma nova energia para dentro do corpo. E aí nós temos os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Então, existe o zero açúcar e existe, olha o que a gente acabou de ver. Existe um sorvete na forma de fruta, existe os temperos. A gente está acostumado, né, ter uma cultura com temperos, caldos prontos, molhos prontos. E todos esses temperos prontos, eles promovem um ciclo vicioso, uma dependência no paladar, onde os outros alimentos parecem não fazer. Até vontade, né? Pizza de crepioca. Isso, então, a substituição eu como pizza toda semana. Eu quero fazer uma substituição, não quero consumir mais a farinha refinada. Sucrilho, granola, os sucos. Então, a gente pode fazer uma substituição e o mercado, né, a indústria alimentícia tem também opções para você ter um estilo de vida com mais saúde. Então, todo esse material a gente envia no WhatsApp para vocês, tá bom? Por exemplo, esse aqui é outro PDF que fala algumas dúvidas que algumas nobrezas têm. Então, tem que comer a mesma coisa todos os dias, que foi o que a gente acabou de explicar. Ó, diversidade de proteínas, tipo de proteínas, inclusive aqui, feijão é uma proteína, né, Raio? Isso, então, eu vou ter que comer ovo todo almoço, ou ovo todo jantar? Tem os grãos, você pode comer 2, 3 tipos de feijão, que também vai substituir um bife, que também vai substituir uma proteína, que também vai substituir um filé de frango, vai substituir um ovo. Olha os feijões, tem uma variedade para agradar todo mundo. Ó, amo comer pão no café da manhã, o que eu faço no lugar das frituras, tem que comer tudo que está no cardápio. Então, várias dúvidas que foram surgindo, a gente foi colocando aqui para vocês, ó. Dicas também, ó. Procure no TikTok, no YouTube, comidas práticas. Dicas também onde você pode encontrar o produto também. Eu não quero fazer, eu quero comprar pronto. Tem, você pode procurar em lojas de casas de produtos naturais, algumas lojas na internet, no Mercado Livre, também vendem. E, para finalizar, a gente tem... No grupo, nós não temos cardápio individualizado. Porém, a gente consegue trazer essa resposta de mudança alimentar. Então, se você começa a descascar mais e desembrulhar menos e melhorar a qualidade no seu prato, a qualidade alimentar, isso já promove o emagrecimento. Também com o olhar do Nutri. Você tem que ter um Nutri também de perto ali, olhando, por isso que o diário alimentar, compartilhar as imagens do que você está comendo ou dos seus comportamentos, vai te ajudar muito no processo do emagrecimento. Porém, os grupos alimentar têm as suas categorias. Então, o que é carboidrato? Eu preciso saber se eu quero cuidar do meu corpo, da minha mente, do meu espírito, se eu quero emagrecer, se eu quero ganhar massa magra, eu preciso saber o que é carboidrato. O que são as proteínas? O que são os lipídios? Então, precisamos entender. Então, esse material é um autoconhecimento. Você precisa saber como que o seu corpo funciona. E para isso a gente tem todas essas fontes de orientações. As substituições são importantes. A gente precisa trazer nutrientes diferentes para dentro do metabolismo. A semana toda comer alface. Então você pode fazer a substituição. Alface por couve,
alface por acelga, alface por chicória, você pode fazer um mix de folhas, vai sobrar na geladeira um pouquinho de cada folha, ali você pode fazer também porções de saladas coloridas, colocando legumes, colocando os vegetais, colocando grãos, colocando as conservas, né, azeite, palmito, picles. Então, você pode deixar o seu prato com uma energia muito positiva. As categorias vai te ajudar a fazer esse encontro e esse balanço. E com o olhar e a direção do Nutri, vai ficar mais leve o tratamento. Nós temos aí, ó, o grupo 4. O grupo 4 faz parte dos leites e derivados. Quem disse que eu tenho que tomar leite de vaca? O leite de vaca que existe hoje nas prateleiras não é o mesmo leite de vaca produzido há 50 anos atrás. Leite de vaca mesmo existe lá no Japão. E quem que vai lá no Japão buscar o leite de vaca? Então, se a gente está no processo do emagrecimento e continua tomando leite de vaca, a gente não vai melhorar essa permeabilidade intestinal, as alergias vão continuar. Aí nós promovemos primeiro uma intolerância, ocasionando aí alergias. E o grupo 4 dos alimentos, que faz parte da pirâmide alimentar, a gente pode fazer a substituição. Então, no meu dia a dia, meu hábito é comer queijo. Existe queijo de origem vegetal? Sim. E existe também um queijo, né, de búfala, onde a porcentagem de proteína é bem menor do que o queijo de origem da vaca. Porque o nosso intestino não foi programado para quebrar as enzimas e as proteínas do leite da vaca. Então, inflamamos e promovemos rinite, sinusite, dermatite, todos os ites, todos os processos inflamatórios e respiratório é por conta do leite. Então, você pode entrar nesse material e escolher o que eu como no lugar do leite. Então, esses grupos vão te ajudar a esclarecer isso. E aí você vai ler o seu material e vai fazer as perguntas. Então, a compreensão é mais 100% do que você somente comer um alimento por comer, sem saber o porquê está comendo. Então, existe um motivo. Por que eu tenho que comer esse alimento? E aí você vai ler esse material e você vai perguntar, por que eu vou comer esse alimento? O que ele causa em mim? Lembrando que, se a gente traz alimentos anti-inflamatórios, mais qualidade de vida a gente vai fornecer para o nosso metabolismo. Aí nós temos no grupo 4 as gorduras e nós temos as bebidas. Sim. Aí no grupo 3 nós temos as frutas. No tratamento nós não temos um cardápio individualizado, com quantidades. A gente fala cardápio quantitativo. O nosso cardápio em grupo, que também promove a perda de peso, e depois da perda de peso, você pode fazer um tratamento individualizado só para a manutenção do peso. E aí é um outro capítulo, é uma outra fase. Nossa fase agora é obesidade. Então, a gente trata a obesidade, depois a gente vai para uma próxima fase, que é a fase da manutenção. E a gente pode ir um pouco mais além, a gente já vai estar bastante estruturada com tudo isso. Finalizar, mais uma dica para vocês, que onde eu encontro esses alimentos. Porque aqui no Brasil, a gente tem uma cultura, né, de ter tudo muito pronto, a gente ir nos lugares para comer, ter tudo muito pronto e seguir o mesmo tipo de alimento, que seria a farinha de trigo. E aí a gente não tem tanta diversidade de produtos. Então, você pode procurar restaurantes veganos, pode procurar uma sorveteria que tem um sorvete zero leite, zero açúcar, e procurar, sabe? Fazer essa procura. Oi? Já temos padarias, cafeterias. Isso, tem essa diversidade de produtos. Eu vou deixar de ir, preciso tomar um café com a minha amiga, com a família, vou deixar de ir? Não, é só você buscar ali no cardápio o que está dentro do seu cardápio, do seu plano alimentar. Então, vai para uma pizzaria, o que você pode escolher ali, que está dentro do seu plano alimentar? Eu vou numa cafeteria, o que você pode escolher o que está ali dentro do seu plano alimentar? É você saber selecionar os alimentos e não se incomodar com os comentários, porque a gente tem muitos comentários, né, da nossa família, dos nossos amigos, que falam, não precisa disso, para que fazer isso, hoje pode, enfim. Você precisa lembrar que você está no tratamento, e todo tratamento tem que ser feito, né, Rai? Sim. É a sua vez, é a sua dose de remédio, é o seu remédio. Ninguém quer o remédio da sua doença, mas depois vão querer o remédio da sua cura. Vão querer saber o que você fez para você estar tão bonita, o que você fez para você estar com esse corpo com mais músculos. Ela fez um processo. Então, para ter saúde, tem um processo para chegar nele. Depois tem a manutenção. E não se importar com a opinião. A opinião do outro não promove saúde.
E se você tem dificuldade de falar não e aceitar a opinião do outro, aí a gente tem no grupo a terapeuta para te ajudar com essas questões emocionais. Porque falar não é muito difícil. A gente foi criado o tempo todo dizendo, não faz isso, não põe o dedo ali, não faz aquilo, desce do sofá, desce da casa, o tempo todo não, não, não. Então a gente cresce com isso, com essa cultura muito forte dentro de nós. Então a gente tem no grupo a terapeuta justamente para trabalhar isso também. O problema de criança vai ter que ser resolvido na vida adulta. Então temos que saber lidar com tudo isso. E as pessoas não vão querer nesse momento estar do teu lado, porque dá trabalho tudo isso. Mas é a sua saúde que está em jogo. O tratamento nutricional, ele não trabalha apenas o emagrecimento, mas também a nossa mente, porque a maioria das coisas é alimentação. A gente tá feliz, a gente come, a gente tá triste, a gente come, a gente tá com raiva, a gente come. Então, o alimento, ele faz parte do nosso emocional, e aí às vezes a gente tá triste, a gente quer comer um alimento que vai naquele momento dar um momento de prazer, só que depois vem aquele sentimento de culpa. Então, o tratamento se torna mais leve quando a gente entende como substituir um alimento pelo outro. Vou sair, mas eu sei que eu consigo substituir. Vou fazer no meu prato, mas eu sei que eu posso substituir por aquele alimento que eu tanto gosto. Amo bolo de chocolate, eu sei substituir pelos ingredientes certos. Então, aí, tudo vai se tornando mais leve no tratamento. Aqui, por exemplo, eu coloquei... Mentira, né? Existe muita mentira. Você não pode comer. Isso já é uma mentira. E é mais fácil acreditar na mentira do que na verdade. Porque, às vezes, a mentira parece uma pura verdade. Então, a pessoa pega aquela informação, olha, você não pode comer isso, você não pode viver disso. Agora, a reflexão. Se a pessoa recebesse um diagnóstico médico que levasse a uma cirurgia e a dias na UTI, e alguns dias de internação na UTI, mudaria ou não a alimentação? Mudaria. Né? Um tratamento de diverticulite, um tratamento de Crohn, um tratamento de câncer, uma retirada da parte do intestino, uma retirada da parte do estômago, né? Um câncer cabeça-pescoço, um câncer intestinal, iria mudar todo o cenário daquela pessoa. Hemodiálise, a pessoa que vive de hemodiálise não tem uma alimentação rica em ultraprocessados, porque senão ela não vai viver uma semana. Então, quando chega a doença, existe aí uma conduta e protocolo, olha, isso não pode, porque senão vai morrer antes do tempo. Então, nós não estamos impedindo as pessoas de não comer. Nós estamos mostrando que você pode comer de tudo, porém com qualidade nutricional. E tem esses alimentos, né? Nós temos aí a indústria alimentícia também, que existe, né, empresários comprometidos para também alcançar essa necessidade nossa. Agora, a doença chega e aí nós ficamos numa situação assim, isso eu não posso comer. E aí você tem saúde e você estraga a sua saúde ou você gasta para adoecer. Então, aí a gente colocou aqui para vocês algumas dicas. Então, eu não quero fazer o pão, quero comprar. Então, você tem a opção ou no supermercado da sua cidade, ou também no site. Então, por exemplo, aqui no Mercado Livre, eu coloquei pão zero glúten e já me apareceu aqui diversas opções. Ó, kit com 4 pães, pãozinho de batata sem glúten, sem lactose, pão francês sem glúten, enfim, bisnaguinha. Você vai ter uma diversidade de produtos aqui para o seu café da manhã, para o seu lanche da tarde, doce de leite zero açúcar, uma outra opção também aqui, ó, macarrão zero glúten, biscoito de arroz, né, para você levar aí dentro da bolsa. Então, a gente tem uma diversidade de produtos, mas não é tão falado assim. E se você tiver alguma dúvida a respeito também da sua compra, tô com dúvida, você pode chamar a gente também, tá bom? Para esclarecer qualquer dúvida. E também, uma coisa que a gente tem para falar é sobre as marmitas. Então, por exemplo, voltando lá no cardápio, a substituição, ela é diferente da lista de compras. Qual a finalidade da lista de compras? A lista de compras é um planejamento e um modelo semanal. Ou seja, se eu não colocar no meu carrinho, na minha lista de compras, alimentos que vai desinflamar, desintoxicar e desinchar, isso sai da programação, isso sai fora do planejamento e você vai começar a falar assim, não estou emagrecendo. Por quê? Os alimentos estão sendo substituídos pela lista de compras. Então, na lista de compras, o que não pode faltar? Frutas, legumes, verduras
e proteínas. Sementes, não pode faltar. Aveia, farinha de aveia, não pode faltar. Então, a gente precisa focar nisso. A lista de compras, ela tem que permanecer durante todo o seu tratamento, até a fase da manutenção de peso, que muda. A lista de compras só irá ter uma outra versão na fase 4 do emagrecimento. Então, o cardápio, ele tem que ser o cardápio modelo. Olha, eu preciso desses alimentos. Cardápio modelo olha, é esse padrão. A lista de compras é o espelho do cardápio. Então, o que eu tenho que manter no meu carrinho? Então, você vai fazer compras e você começa a tirar as frutas. Ah, hoje eu não vou levar as frutas. Aí fica uma semana sem frutas. Ah, nessa semana eu não vou levar os legumes e as verduras. Na outra semana, né, vai faltar os temperos naturais. Aí começa a substituir pelos molhos. Então, quando a gente faz essa restrição da lista de compras, o remédio que o teu corpo precisa vai se tornar um veneno para o teu corpo. E aí você volta a ganhar peso, que é o efeito sanfona. Quando o efeito sanfona começa a acontecer no tratamento do emagrecimento, é porque não está seguindo a lista de compras. E olha que básico. Na lista de compras, é 80% descascado e 20% embrulhados. Esse é o foco do emagrecimento. Dá certo. É um planejamento com base em mais de 1.000 atendimentos. Então, dá certo. Se você seguir 80% de descascado da sua lista de compras e 20% dos embrulhados, é 1% do seu dia, vai dar certo. Experimente. Agora, te convido também para fazer a troca. Não coloque os alimentos da lista de compras e você verá o que o seu corpo é capaz de fazer por você não ter uma organização no seu planejamento. O que acontece? Você vai começar a trazer uma perturbação. Que perturbação é essa? Dor de cabeça, aí volta a não fazer cocô como fazia, começa a apresentar acne, queda de cabelo. Quando você não segue a lista de compras, que é a lista modelo, você começa a apresentar sintomas, irritabilidade, insônia, agitação, hiperatividade, a glicose aumenta, tudo vira uma perturbação. A palavra é essa, você perturba o seu corpo. Deixou a lista de compras, isso aqui eu não vou fazer essa semana não. Pois basta deixar a lista de compras de lado para perturbar o seu metabolismo. E o corpo, ele cobra caro e a gente tem que pagar o boleto, tem que pagar a dívida, não tem como fugir, não tem como cortar atalho. Ou segue a lista de compras, ou você irá perturbar o corpo. Aí você pode montar suas marmitas da semana, né, para organizar a sua semana. Então, eu preciso colocar tudo isso que tá no cardápio? Não. Você pode escolher entre um filé de frango, com bife grelhado, com picado de carne e fazer suas marmitas. Colocar também ali uma berinjela refogada ou os legumes, você vai escolher. E colocar aí no seu planejamento. Uma semana você faz com carne branca e carne de panela, na outra semana você pode fazer bife e peixe, na outra você pode fazer bife e ovo. Tudo vai depender também, né, da administração financeira que está disponível ali para você para aquela semana. Porque tem pessoas que vão olhar o cardápio, por exemplo, e falar assim, nossa, mas eu vou ter que comprar tudo isso, vou ter que fazer tudo de uma coisa diferente, eu não tenho tempo, enfim, é uma correria. Não, você pode escolher o da segunda-feira e dar continuidade no restante. Vou fazer 3 vezes na semana frango, os outros 3 vezes na semana peixe ou carne, e aí você vai ir de acordo com o que... E o que sobrar na geladeira, você também consegue montar um prato do que sobra na geladeira. Aí sobra um pouquinho de cada coisa, até mesmo de carne. Então dá para você fazer um cassoulet, dá para você pegar feijão branco, né? Dá para você pegar feijão branco, grão de bico, e aí você pega frango e pedaços de carne e legumes e faz um cassoulet. Dá para fazer também um yakisoba, sobrou legumes, sobrou macarrão, sobrou brócolis, cenoura e frango. Dá para fazer um yakisoba. Dá para fazer um espaguete com carne, a bolonhesa, né? Que a gente fala fazer um hambúrguer, né? Com a carne, com carne moída, faz um hambúrguer. Essa negociação, Stephanie, ela depende também muito da interação. Então, a comunidade, o grupo é uma comunidade para você interagir.
Então, você também precisa perguntar, olha, mesmo assistindo, né, todas essas orientações, mas se você for participativo no grupo, você vai ser uma masterchef e o tratamento vai ser muito divertido. Olha que tem nobrezas que cozinham, que eu digo assim, olha, se eu fosse você, eu ia fazer gastronomia, porque é um resultado, assim, uma descoberta de mulheres que consegue pegar um omelete e transformar um omelete num prato incrível, um omelete recheado. Então, eu tenho 4 ovos, eu tenho tomate, cebola, cheiro verde, cenoura. Isso já é uma janta. Então, a gente pode nos permitir e trazer essa oportunidade para o nosso corpo e fazer toda essa diversão. Cozinhar com amor. Ou se alguém for preparar seus pratos, você também sugerir, olha, eu quero que faça essa troca, eu quero que coloque esse outro alimento. E respeitar o paladar. Porque alguns vão querer com mais doce, outro vai querer com mais sal, né? Uns vão desejar um prato mais salgado, outro mais azedo, outro mais amargo. Então tem que respeitar essa individualidade, porque se eu falar assim para você, olha, esse cookies é melhor do que um bolo, a textura também, ela pega muito. Então, tem nobrezas que gostam de coisas mais secas, tem nobreza que gosta de algo mais macio, tem outras nobrezas que gostam do sólido, outras do líquido. Tem nobrezas que não gostam de sopas e nem caldos, tem nobreza que gosta já do purê. Então, você tem que se observar qual a característica alimentar que você gosta. Existe uma característica, a consistência, o aspecto, né? O aspecto alimentar tem peso. Então, eu não coloquei ali um estrogonofe porque eu gosto de estrogonofe. Mas dentro do estrogonofe, eu posso fazer um frango desfiado. Eu tenho a cafta, mas aí eu não quero a cafta, é muito seco. Eu quero algo mais molhadinho. Tem a carne moída ao molho. Eu não quero um bife, mas você pode fazer um bife de panela. Então, tem que respeitar essa palatividade, tem que respeitar o paladar, a sensibilidade alimentar, a questão da mastigação. Tem pessoas que não conseguem mastigar, tem a prótese. Tem que respeitar cada detalhe do corpo da pessoa. Uns vão conseguir sentir mais o cheiro, o outro vai conseguir sentir mais o sabor. Tem que respeitar. Você tem que trazer esse respeito. Então, eu não tenho que comer o que o outro quer, mas o que vai trazer energia. E para isso, a gente tem a lista de substituição. Agora, a lista de compras é o teu remédio. Se você mudar a tua lista de compras, você vai começar a inflamar e se perturbar. E aí vem um desânimo. Desânimo do quê? De várias coisas. De não ter colocado na boca o que deveria, de ter falado o que não deveria, de ter escutado o que não deveria. E aí o corpo vai se perturbando. E o processo do emagrecimento é impactado. Então, por isso que o planejamento e a programação traz uma luz para você conseguir caminhar. Não é que você não saiba o que comer, você não sabe o que pode e o que não pode. Mas a cultura e a educação nutricional depende de profissionais ali clareando até você chegar na fase 4 do emagrecimento e começar a caminhar sozinho. Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês. E qualquer dúvida a gente vai conversando no grupo. E esse vídeo foi para esclarecer aí algumas dúvidas de vocês, tá bom? Então, tchau. Tchau, gente. Tchau.